aí, pessoal, beleza? Meu nome é Isabela Batista e eu tô aqui pra gravar mais um vídeo essa semana pra abençoar a tua vida. Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, se inscreve no canal. Se você gostar, deixa o seu like. Se você não gostar, deixa o seu like do mesmo jeito, tá bom? E a gente começa essa semana com uma grande novidade. A partir dessa semana nós teremos 2 vídeos por semana. E eu tinha deixado a pergunta em aberto lá no meu perfil no Instagram, se preferiam de segunda e quarta ou de quarta e sexta. E a maioria votou de quarta e sexta. Então, a partir dessa semana, serão 2 vídeos postados aqui no canal, um na quarta e um na sexta, às 11 horas. Então, ative as notificações, marca na tua agenda, marca no despertador que toda quarta, às 11 horas e toda sexta, às 11 horas, serão postados vídeos novos aqui no canal. Tá bom? E pra começar o vídeo dessa semana, eu queria dizer o quanto esse fim de semana foi surreal. Nós recebemos um pastor de fora na nossa igreja. Ele é da comunidade Casa do Pai em Araçatuba, ele é a nossa cobertura espiritual da nossa igreja, né? E ele é o presidente do MFI Brasil, ele é um pastor que viaja internacionalmente. Então, ele trouxe uma palavra poderosa. E no domingo, o nosso pastor, o pastor Agostinho, ele finalizou assim, ele complementou a palavra assim, foi tremendo, foi assim um fim de semana renovador. E pensando nisso, o quanto Deus nos quer fazer voltar a sonhar, o quanto Deus tem nos dado sonho, o quanto Deus tem nos feito, sabe, sonhar novamente, eu me deparei com uma questão. Eu sou uma pessoa extremamente sonhadora, muito, e eu tenho convicção que os meus sonhos são muito maiores do que eu. Os meus sonhos, se eu olhar para minha realidade hoje, eu não consigo realizar. Os meus sonhos, eles são assim, improváveis, os meus sonhos assim, é coisa de louco. Eu tenho sonhos muito maiores do que eu e eu sei disso. E quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente muitas vezes se sente tão inferior, a gente se sente tão improvável, a gente se sente tão incapaz, a gente se sente tão menos. E foi nisso que eu me deparei, porque a gente recebe uma carga tão positiva quando a gente recebe uma palavra dessa sobre voltar a sonhar, mas muitas vezes quando a gente sai do domingo na igreja, na segunda-feira a gente se depara com uma situação e a gente já já se acha incapaz, eu não vou conseguir, porque a gente acaba tendo medo. E isso acontece quando nós colocamos a expectativa de realizar os nossos sonhos em nós. Nós temos que entender que a expectativa de realizar sonhos cabe a Deus, não a nós. Quando nós colocamos os nossos sonhos aqui na nossa mão, a gente não consegue realizar. E é muitas vezes aí que a gente se frustra. Quando nós temos sonhos tão maiores que nós e nós queremos realizar eles com as nossas próprias mãos, a gente se frustra porque muitas vezes nós somos incapazes mesmo de realizar. Nós não entendemos que a capacidade de realizar sonhos vem do nosso Deus. O nosso Deus nos capacita para realizar os sonhos. A capacidade não é nossa, a capacidade vem dele. Quando nós entregamos os nossos sonhos, os nossos projetos nas mãos dele, ele nos capacita para realizar. Quando nós tentamos realizar, nós não conseguimos, e é onde vem a frustração, a ansiedade, o medo, e tudo isso nos faz parar. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre o medo. E eu gostaria de começar lendo um versículo lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que fala assim: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. A primeira coisa que eu consigo aprender, uma lição sobre medo, a primeira coisa que eu consigo aprender é que é o que eu estava falando, é Deus, não é você. Deus mandou Josué. Josué, ele se sentia incapaz, Josué, ele se sentia o menor de todos. Josué, ele sabia que na força dele ele não ia conseguir, e quando ele olhou só para ele, quando ele olhou só para o que ele seria capaz de realizar, ele parou. Ele falou: não, Deus, eu não consigo. E Deus fala para ele: ser forte, tem de bom ânimo. Eu sou o Senhor teu Deus que estou contigo. Então entenda.
a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa mente, no nosso coração, para vencer o medo, para vencer essa barreira que nos para, é que é o Senhor teu Deus que é contigo. A tua força vem dele, o teu ânimo vem dele, a tua capacidade vem dele. É tudo dele e por ele. Ele vai te ajudar a realizar os teus sonhos. Ele é capaz de te fazer seguir em frente. Se você tem o sonho de um emprego melhor, se você tem o sonho de ter a tua casa própria, se você tem vontade de ter um ministério, se você tem vontade de viajar, eu não sei, eu tô falando coisas assim mais comuns do dia a dia, mas eu não sei o que é o teu sonho. Eu sei quais são os meus sonhos. E eu sei que os meus sonhos, eles são impossíveis para mim realizar. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo fala: tem de bom ânimo, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Então a primeira coisa para você vencer o teu medo é: saiba, Deus é contigo. Ele te fortalece, Ele te capacita, Ele que vai te guiar. Amém? A segunda coisa que eu consigo aprender sobre uma lição a não ter medo, não uma lição de medo, uma lição sobre não ter medo, tá lá em Filipenses 4, 6 e 7, que fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A segunda coisa que eu consigo aprender sobre não ter medo é que o nosso coração ele tem que estar alinhado com o de Deus. Deus ele tem que ter total conhecimento sobre os nossos sonhos e nós temos que ter total conhecimento dos sonhos de Deus ao nosso respeito. Então, se você está sentindo medo sobre uma situação, coloque essa situação na presença de Deus e faça Deus conhecer os seus sonhos. Faça conhecidos os teus sonhos diante de Deus. E deixe Deus mostrar os sonhos dele ao seu respeito. E no versículo 4, capítulo 7 de Filipenses, fala: e a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guardará o teu coração e a vossa mente. Então saiba que o que é de Deus traz paz. Se você tem um sonho louco, se você tem um sonho surreal, mas é algo que te traz paz, é algo que te traz tranquilidade, é algo que te faz ficar relaxado, que você não tem preocupação de nada, que literalmente você não tem medo, porque você sabe que aquilo é de Deus, então você está no caminho certo. Faça conhecidos os teus sonhos diante de Deus, deixe Ele te mostrar os dele ao seu respeito, e se você sente paz a respeito disso, você está no caminho certo, porque quando algo é de Deus, isso foi uma coisa que eu aprendi, quando algo é de Deus, o teu coração tem paz, você fica em paz com isso, você não fica preocupado com o que está acontecendo ao teu redor, você não fica preocupado com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão achar, com a opinião das pessoas, porque você sabe que é o que Deus pensa ao seu respeito. E aí você não tem medo, porque você sabe que é Deus na tua vida. E a última coisa que eu gostaria de falar está lá em Mateus, versículo 14, do 28 ao 32, que fala assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. A última coisa que eu quero falar sobre uma lição de medo, como não ter medo, é que muitas vezes a gente fica tão preocupado com o que está acontecendo ao nosso redor, a gente olha tanto para as situações do dia a dia, a gente olha tanto para a nossa realidade improvável, a gente olha tanto para a nossa incapacidade, a gente fica tão preocupado em ouvir os ventos ao nosso redor, a gente fica olhando para a tempestade, a gente fica vendo o barco balançar, mas a gente se esquece que o mesmo Jesus que esteve lá com Pedro, Pedro esteve com Jesus. É o mesmo Jesus que está conosco hoje,
que pode estar o mundo caindo ao seu redor, pode estar os ventos, a tempestade, o que for, Deus, ele continua com você. Jesus, ele continua caminhando ao teu lado e ele está falando para você, não tenha medo, eu sou contigo, não tenha medo. E uma coisa que eu aprendo aqui é, Pedro, por mais que ele saiu do barco, ele não teve fé para continuar. Uma coisa que eu tenho aprendido é que fé é você viver uma realidade que ainda não existe. Você ter um sonho, você ter objetivos e você viver como se eles já fossem reais, como se eles já estivessem chegando. Isso é fé. Fé é o firme firmamento das coisas que não se vê. Fé é você viver essa realidade que você tanto sonha, sabendo que é uma realidade de Deus que te traz paz. Pedro, ele saiu do barco, ele começou a andar, mas ele teve medo. Não tenha medo. Jesus é com você. Jesus, ele tá caminhando com você. Ele tá com você na tempestade, ele tá com você no barco balançando, ele tá com você em todos os momentos da tua vida. Então não tenha medo. Tenha fé. Viva a realidade que você tanto sonha. Não tenha medo. E para finalizar o vídeo, eu queria falar uma frase para vocês que eu ouvi essa semana. O seu Deus te fez maior do que os seus medos. Os seus medos não podem te parar. Deus, ele é maior do que qualquer situação, ele é maior do que qualquer sonho, ele é maior do que qualquer coisa. O seu medo não pode te parar. Deus te fez maior do que eles. Deus te fez para realizar os seus sonhos. Deus não te fez para você parar, para você desistir, para você ter medo. Deus não te fez para isso. Ele te fez maior do que o medo, ele te fez melhor do que o medo. E ele quer que você viva cada um dos seus sonhos. Então não tenha medo. Viva andando em fé. Viva vivendo a realidade, os sonhos, como se eles já estivessem aqui. Viva sem medo.